noite com alegria, com energia e com euforia! Boa noite, Dayana, minha amiga, minha marqueteira, minha parceira. Então, gente, estamos aqui na 8ª edição? 8ª edição, Olha gente. só, eu até mencionei nos stories hoje. Não sabia se era a 8ª ou 9ª, porque passa muito rápido. Mas estamos na 8ª edição do Connect Boss, gente. Olha só que legal, né? E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Geralmente as pessoas que vêm aqui também são pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, né, Dayana? É verdade. Connect Boss é uma família, esse é o propósito, tá, gente? Nós queremos realmente trazer as pessoas aqui para que realmente elas tenham essa oportunidade de falar, né, dos seus sonhos, da realização dos seus sonhos, da sua caminhada, de como elas chegaram lá. E hoje eu trouxe a Michele, tá, gente? A Michele é biomédica, formada, 7 anos no mercado. Estou muito feliz por ela, ela realmente abriu a clínica dela, gente. Eu sou uma pessoa que gosta de participar muito do sucesso das pessoas, tá? E geralmente essas pessoas, claro, né, são clientes meus também, são filhos de clientes meus, são pessoas do meu convívio também. Nós temos essa conexão com as pessoas na rua e a gente abre esse espaço para que elas realmente venham aqui e contam a sua história, seja ela de empreendedorismo, seja ela realmente de, né, um sonho, como eu mencionei ali no início, e hoje eu trouxe a Michele, gente. Então, Michele, seja muito bem-vinda aqui no Connect Boss, tá? Eu tô muito feliz por receber você aqui. Eu realmente, embora a gente não conviva muito, mas eu acompanhei essa história de vida desde que eu atendi a sua mãe lá atrás. Vi o quanto você é uma menina dedicada e esforçada, agora mãe, né? Verdade. De menino lindo. Eu realmente, né, abri o espaço para você vir aqui contar a tua trajetória, né? Contar para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, como que você chegou lá. As pessoas geralmente têm essa vontade, muitas vezes por algum motivo não conseguem. E eu tô muito feliz pelo teu sucesso e eu quero realmente que você conte para nós a sua trajetória, o porquê de você quis ser biomédica, né? Você quis se especializar nessa área. E realmente eu e a Dayana estamos abrindo espaço aqui para você contar a sua história. E o palco aqui do Connect Boss é todo seu. Obrigada, gente. Agradeço muito. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história. E realmente, né, Ju, a gente já vem se conhecendo aí desde um tempo. Fico muito feliz de te rever aqui, né, nesse lugar especial, né? Verdade. De conhecer você, a Daiane também, Dayana, né? Agradeço muito mesmo por essa oportunidade, né? Então, gente, assim, começa a história a minha história dentro da biomedicina começa. Eu vejo assim que Deus foi preparando tudo de uma forma magnífica, porque nem eu imaginava que eu poderia hoje ter a minha clínica de estética. Realmente, assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira que nem eu mesma tinha planejado, né? Então, a Michele dentro da biomedicina nasceu há mais de 10 anos atrás ali. Eu não sei, Ju, se tu soube da minha história da minha paralisia, Tudo, né? acompanhei Acompanhou pedaço, também esse período, né? difícil, Então, né? Sim, foi um período intenso. Eu tive uma paralisia, uma lesão medular, ninguém sabe até hoje a causa do que aconteceu comigo, né? Da mesma forma que eu paralisei da cintura para baixo, eu não, né? Deus me colocou de pé novamente, né? Então eu sou muito grata por isso. E aí que começou esse meu interesse pela parte da área da saúde, né? Eu nunca quis algo muito voltado, assim, para a parte cirúrgica, algo mais, assim, invasivo, né? Então eu pensava, gente, o que eu vou fazer? Eu quero entender mais do corpo humano, quero talvez poder entender o que aconteceu comigo, né? E aí foi acontecendo, fiz até alguns vestibulares, prestei vestibular para biologia, que eu pensei, opa, é uma área que estuda também, né, a parte do corpo humano. E aí, conheci a tal da biomedicina, achei um nome lindo, né? Biomedicina, o que é isso? E ali já eu vi como as coisas foram acontecendo, porque por 2 vezes eu tentei o vestibular para biologia, não fechou turma, fiquei decepcionadíssima e liguei para a faculdade ali de Blumenau e fui ver sobre essa questão da biomedicina.
E era o vestibular na mesma semana. Então, eu cheguei a falar com o coordenador do curso, ele disse assim, Michele, tem vestibular esse domingo? Tu queres pra agora? Vamos já fazer tua inscrição, fizemos tudo por e-mail. E falei, vamos lá, vamos tentar. E assim foram acontecendo a questão da minha trajetória dentro do curso de biomedicina. E aí fui me envolvendo realmente, saí formada e especializada na parte de patologia clínica, que é a parte laboratorial. Então, eu tive uma oportunidade maravilhosa no laboratório bem reconhecido de Jaraguá do Sul, que era também sempre o meu sonho. Eu tinha um objetivo, né? Eu queria realmente trabalhar com análise clínica, de início, para ter essa experiência de bancada, de entender realmente sobre os exames, né, de estar colocando a mão na massa nesse sentido, né, e eu tinha um objetivo, então eu colocava muito para Deus, eu falei, Deus, se possível, eu queria naquele laboratório, e as coisas aconteceram de tal maneira que realmente eu entrei nesse determinado laboratório, e foi importante para eu consegui decidir qual área da biomedicina que eu gostaria de estar realmente levando para minha vida. Foi uma experiência, assim, incrível, realmente. Eu conheci uma Michele, que antes, né, eu sempre tive contato com a mãe ali, nessa parte de empreendedorismo. A mãe me inspira até hoje. Né? Ela realmente é inspiradora, sim, sua mãe. Nessa questão da loja, né? Então, desde pequenininha, a mãe sempre me incentivou. Querendo ou não, crianças bem envergonhada e tudo mais. E a mãe sempre falava, Mi, já mostra tal coisa lá na prateleira para cliente, né? Então ela já ia me incentivando. Já ia me empurrando. E assim foi essa questão de gostar realmente desse contato de pessoas, de estar no meio do público, né? Então, a parte laboratorial foi importante para entender que a minha área realmente é de estar com pessoas, né? Então, a parte de análise clínica eu tinha contato mais na hora de coleta, né? Então, eu fazia coleta do geral, de sangue, secreções, no geral mesmo, né? E depois eu ia para a parte técnica. Então, eu ficava lá, as máquinas, amostras e a nossa equipe ali de trabalho, nossos colegas de trabalho, né? E eu não estava 100% feliz, não pelo local, um local maravilhoso, onde eu trabalhei, tive uma experiência incrível, mas sabe quando tu não se encontra? Sei! E aí eu falei assim, gente, mas era tudo o que eu queria. E eu pedi realmente para Deus, me dê essa oportunidade. E por que agora eu não tô feliz? Se é tudo o que eu queria, eu tinha o local de emprego que eu almejava, o salário que eu queria. Em questão de 1 ano, o meu salário mais que dobrou. E aí se torna muito mais difícil de tu tomar uma outra iniciativa e... Não, eu realmente não quero mais. Porque, querendo ou não, quando mexe no bolso, é mais difícil, né? De a gente tomar uma decisão. Certeza. Porém, muito mais do que o dinheiro, a gente tem que realmente estar amando aquilo que a gente faz. Porque a gente acaba adoecendo. E foi o que aconteceu comigo. Então, até o meu esposo falava assim, Mi, eu quero a minha mulher de volta. Porque eu não conseguia mais ter força para acordar e saber que, poxa, eu vou novamente ter aquela rotina. E eu tava assim, eu só queria dormir. Não queria realmente mais, não tinha força para seguir. E aí foi quando, no período, eu voltei para a loja. Fiquei mais ou menos 1 ano com a mãe na loja novamente. Pensei, pronto, fiz a faculdade errada. Talvez eu deveria ter continuado, seguido os passos da minha mãe, nessa parte de moda, né? Que eu também sempre gostei. Mas eu queria mais a área de saúde. Mas eu pensei, pronto, fiz a faculdade errada. E a mãe sempre me apoiando. Mi, esquece então. Se tu acha que tu não tá feliz na área da biomedicina, então volta aqui comigo, tu me ajuda, né? E vamos ver como que vão ser as coisas. E aí começou já essa parte de Instagram ser mais forte, Facebook e tal. A mãe sempre fez as postagens dela no Facebook. Eu sempre acompanhei. Então os bons dias dela eram sempre com o look do dia. E, gente, por isso que eu digo, a mãe realmente é inspiradora, porque as pessoas viam mais do que um look do dia. Era uma mensagem de inspiração, sabe? E aí a gente foi continuando com isso. Aí entrou a pandemia, né? E aí tivemos que tomar outra rota, outro rumo novamente. Porque a pandemia veio para nos ensinar muitas coisas, né? Muito. Novamente. E muitas pessoas se recriaram, se encontraram em alguma outra fase
e tomaram certas atitudes que talvez, né, a gente não tivesse tomado numa área de conforto, né? Com então, certeza. quando a gente tava nesse meio de provas, Sem dúvida. é aí que muitas vezes é difícil a gente se alegrar quando a gente tá passando por um período de prova, mas é aí que a gente consegue realmente o melhor de nós, porque quando tá tudo bem, tudo legal, a gente vai mantendo assim, né? E novamente eu vejo o agir de Deus, porque aí a mãe chegou pra mim e falou assim, Mi, tudo bem tu continuar aqui comigo, mas eu acho que talvez, como a gente não sabe como vão continuar as coisas em relação a isso, talvez por meio período tu deveria de ver algum lugar para estar trabalhando em alguma outra coisa. E a área da estética sempre me chamou muito a atenção. E cresceu muito, né, Michele? Cresceu muito, Demais. muito. A área de estética, assim, abre muitas oportunidades, é uma área que é de crescimento constante, né? E aí foi onde eu pensei, tá, será que talvez é a hora de eu voltar pra minha área? Será que aí eu resgato a área da biomedicina e vou para essa área de estética? Só que entra mais uma questão de investimento, né? Porque na época que eu cursei biomedicina, hoje em dia tu já consegue ter as tuas habilitações. Por exemplo, eu quero sair especializada em biomedicina estética. Então tu já sai com aquela habilitação e tu não precisa necessariamente estar fazendo uma pós. Claro que tu tem que te especializar com cursos e tudo mais. Mas eu tinha minha habilitação em patologia clínica e eu agora queria, então, cursar a parte de estética. E aí tinha o investimento da pós. Aí eu pensei assim, tá. Que tudo Sim. é investimento. Muito, né, Daiana? muito. Tudo vai dinheiro. Verdade. E aí, quando tu não tem uma reserva, né, aí tu pensa, tá. Aí eu comecei a distribuir currículo pra tudo que é lugar. Pra parte de recepção, pra parte estética, priorizei pra parte de clínicas estéticas, né? Mais pra parte... pra eu estar envolvida e, quem sabe, resgatar essa tal da biomedicina aí na minha vida. E foi onde eu tive a oportunidade, numa clínica de estética em Jaraguá, Virtuosa. E, Que é que você ficou até pouco tempo atrás? sim, isso mesmo. Que foram que te abriram as portas. Foi. E aí, eu guardo o sábado, né, o quarto mandamento. E tinha essa questão, geralmente as clínicas de estética também trabalham aos sábados, sextas à noite, sábado, né? E eu pensei assim, não, eu realmente não vou abrir mão desse meu princípio, então já na hora da entrevista eu coloquei essa questão, né? E a minha ex-chefe, né, maravilhosa, ela falou assim, Mi, eu tenho outras pessoas pra entrevistar, né, outras biomédicas formadas e que já estão até talvez com a pós-graduação em andamento, porque aí, então, eu não tinha ainda minha pós em estética. Eu só tinha o curso de biomedicina e uns cursos que eu tinha feito há muitos anos atrás de estética corporal, que envolvia mais a parte de massagens, né? Mas eu sabia fazer aplicações e tudo mais que precisasse, eu poderia estar exercendo na clínica, né? Ela falou assim, pode ter certeza que se eu te contratar, a gente vai te respeitar nesse sentido. E não vai ser isso, não vai ser este o empecilho. Poxa, que legal isso. São E eu poucos digo, os que fazem isso, tá? Eles são, assim, até hoje, a Ana e o Roger, que foram os meus chefes, são, assim, realmente uma inspiração pra mim, porque é um casal jovem, com um filho pequeno também, e eles conseguiram, assim, construir também uma clínica de referência ali em Jaraguá, né? Então, ali naquele momento, eu falei assim, Deus, se não for realmente pra eu ter essa vaga aqui, tudo bem, porque realmente eu tô entregando a minha vida profissional em tuas mãos. E eu não quero mais agora eu escolher, porque antes eu tinha escolhido, eu quero trabalhar em um laboratório e ter um salário bom, e tudo isso eu tive, mas eu não tava feliz. E aí eu mudei minha oração, eu falei assim, olha Deus, agora tu faz do jeito que tu achar melhor, e me conduza. Ou da forma que eu mereço, né? Exato. E aí eu falei assim, não, então, eu quero muito, porque ali eu senti já que eu seria muito bem acolhida. E eu quero muito a vaga, porém, se não for da tua vontade, tudo bem, eu vou tentar tomar outra rota. E as coisas foram acontecendo, e aí tava nesse meio tempo da pandemia ainda. Então, né, eu não obtive resposta já, de imediato, mas eu insisti, né, fui perguntando, a gente tem que lutar pelo que a gente quer, exato. né? Então, assim, a gente deixa nas mãos de Deus, mas a gente tem que agir, tem que né? fazer a sua parte. Exatamente, não adianta ficar de braço cruzado, né? E aí, eu obtive uma resposta positiva. Então, eu tive toda uma adaptação ali na questão da sexta-feira, né? Que para nós o sábado inicia
a sexta-feira à noite, né? No pôr do sol, ao pôr do sol. E eu tive oportunidades, assim, incríveis. Eu permaneci na Virtuosa por 3 anos. Atendi a parte de Brusque também. E, e as oportunidades, assim, foram surgindo na minha vida de uma forma incrível, assim mesmo, sabe? E mesmo tendo essa questão, que muitas vezes pode sim ser um empecilho, né, para alguma empresa, tiveram outras entrevistas além da minha e eles optaram, não, gostei da menina, eu vou contratar e vamos ver como vai ser. E a gente teve uma ligação tão grande que até hoje, assim, a gente tem, né, o contato, eles são uma inspiração para mim. A gente se aproximou muito nesse período, né? E foi aonde eu tive uma experiência nessa área de estética incrível, porque a demanda da Virtuosa é grande. É verdade. Né? Então, eles têm um fluxo muito grande. Então... Graças a Deus, né? Sim. E que tenham muito mais. Amém. E eu oro por isso. Porque é muito raro você realmente ver pessoas que te dão oportunidades e que depois torcem para que você realmente continue andando com suas próprias pernas. Sim. E que você prospere. E que tá tudo certo. Sim. Mas é muito difícil. Exatamente. Porque hoje o mundo está muito difícil nessas questões. E eu acho muito bonito você frisar essas questões das suas crenças com Deus, porque as pessoas automaticamente estão muito descrentes. E acham que Deus faz no automático para elas, mas elas esquecem de fazer também a parte delas. Exatamente. Porque você realmente, né, Deus entrega, mas você tem que fazer a sua parte. Não existe milagre. O milagre, ele não cai do céu. Você tem que realmente ter fé. Você tem que ter poder de persuasão. Você tem que realmente ir atrás daquilo que você quer. E as pessoas hoje, elas acham que tudo cai do céu. E não é isso, né? Então é importante você frisar. Eu acho muito lindo isso da tua parte. Sim. E a gente, muitas vezes, a gente acaba até confundindo um pouco. A gente pensa assim, não, eu preciso obedecer ao que Deus me pede para eu ter a bênção. Não. A gente obedece porque eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada por Deus. Eu vou ter que me segurar aqui. Ah, que legal. Porque eu conheci um Deus assim que eu não conhecia. Não, eu sempre fui muito cristã nesse sentido, mas eu digo que eu me aproximei mais assim de uns anos pra cá. Tem uns 4 anos mais ou menos. E eu obedeço porque eu o amo. E eu sei que ele me pede as coisas nesse sentido por amor a mim também. Com certeza. Né? Então, às vezes a gente acha que é muito difícil. Eu vou respeitar o que Deus está me pedindo, eu vou seguir o que Deus me pede, porque aí sim eu vou ser abençoado. Não é assim. A gente não tem que agir assim, né? Eu vou fazer o que Deus está me pedindo porque eu quero algo em troca. Nós somos servos dele, não ele o nosso servo, né? Claro que às vezes a gente fica, ai Deus, faz isso. A gente confunde, né? Sim, total. E a gente tem tanto para agradecer, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe. Mas por conta disso, né? Que o mundo tá tão conturbado e acaba ofuscando um pouco essa questão. E nessa trajetória veio o Murilo, o meu filho. Sim. Foi um período assim que também eu e meu esposo, a gente era muito tranquilo nessa relação de ter filho, né? E aí, será que a gente vai ter um neném ou não? Como é que vai ser? Porque muitas vezes a gente acha que tem que ter o período adequado pra tudo. Você fica protelando, né? É verdade. Eu quero ficar estabilizada na minha situação financeira, eu quero ter o período... E aí a gente vai deixando. E aí, nesse meio tempo, a minha avó adoeceu. Sim, né? Tive o prazer de conhecer a sua avó também, a matriarca da família, Exatamente. Doce de pessoa, Sim. uma querida. Sempre alto astral, né? Sempre Total. maravilhosa. Outro exemplo de pessoa. Sim, maravilhosa. Ela, assim, uma mãe pra mim também. E aprendi muito com ela. E aí, a minha avó acabou adoecendo. E isso mexeu muito com a gente. Né? Ela era realmente a base, a fortaleza, assim, sabe? Pilar, né? Da família. Matriarca. E aí, depois desse período que a minha avó havia falecido, eu comecei a conversar com meu esposo e falei assim, eu acho que agora talvez seria o momento certo de a gente pensar, planejar em ter um filho. E
Era uma coisa, assim, que eu não sei explicar. Brotou um desejo, assim, que eu não sei explicar. E aí eu pensei, vamos planejar para esse próximo ano, se for da vontade de Deus. E eu já tava grávida. E não sabia. E não sabia. E foi exatamente 10 dias após o falecimento da minha avó, da minha Oma, né? Que eu chamava ela de Oma. Até eu chegar lá e falar, cadê a Oma? A Oma! E aí, eu estava com o meu aplicativo ali, um dia de atraso. Pensei, provavelmente é por questões emocionais, né? A perda da minha Oma e tudo mais. Mas vou fazer um teste. Não estava tomando nenhum anticoncepcional, nada. Eu pensei, vou fazer um testezinho. E aí eu falei pro meu esposo, tá, vamos ver. Ele nem mal sabia interpretar como é que é, se é 1 risquinho, 2 risquinhos, positivo, o que é. E aí, gente, quando começou... Eu, como trabalhei nessa parte laboratorial, quando a gente faz o examezinho, né? A gente, em casa, o teste de farmácia, tu faz pelo xixi, pela urina, né? E no laboratório é a mesma fitinha, só que tu faz pelo sangue. Uhum. E aí eu sei que deu qualquer risquinho ali, o segundo risquinho, que é o positivo, sendo ele fraquinho ou forte, tá positivo. Muitas vezes pode dar um falso negativo e tu estar grávida do que um falso positivo, né? E começou ali, tu tem que esperar 1 minuto, mas logo já começou bem fraquinho. Aí eu falei, não, tá. E agora? O que eu faço? Aí fui lá contar pro meu esposo, daí ele ficou sem ação também. Sem ação. Ele disse, mas tu é rápida, né? Porque a gente não tinha uma semana que a gente tinha conversado sobre isso, né? E aí eu cheguei com ele e falei, tá, e agora? E agora? Eu tremia por dentro. E ele também ficou assim, pasmo, né? Eu falei, não, tá, calma. Eu não vou contar nada pra ninguém ainda, porque a gente acabou de passar por um período... De perda, né? De perda. Calma, tá muito fraquinho ainda na tira ali, vou esperar 1 semana e vou repetir o exame de sangue. Aí tá, não é mais aquela ansiedade, né? De agora, porque eu e a mãe, a gente teve uma relação muito próxima desde sempre. Então, eu sempre tive ela, assim, como a minha melhor amiga. É a mesma relação que eu tenho com a minha mãe. Com a tua mãe, né? E assim, tudo. E assim foi com a minha Oma também. A gente conversava sobre tudo, tanto que eu comecei a namorar muito cedinho, com 15 anos, e a minha Oma falava sobre tudo comigo. Ela dizia, cuida assim, assim, assim. E isso foi da minha Oma pra minha mãe e ela a gente... Era muito engraçada, a Oma. Muito, muito mesmo. E aí, eu esperei. E aí, por conta dessa paralisia que eu tive, era uma coisa que eu sempre colocava na minha mente também. Tá, eu não sei do que veio. Então, será que eu vou realmente me arriscar a ter filho? Será que sim? Será que eu posso? Mas, assim, perante a medicina, isso nunca te impediu de realmente ser mãe, né? Não. Não tinha nenhuma restrição em relação a isso. Como não teve uma causa, né? O que eu tive foi uma mielite transversa. Nunca nem tinha ouvido falar. A gente ouve falar... Eu te confesso que eu fiz enfermagem e nunca... Não. Li sobre isso mielite e nunca transversa, algo... presenciei nenhuma coisa parecida. A gente ouve falar... Mas um dia assim, tu acordou e... Então, foi... Eu, na época ali que me deu isso, eu já trabalhava, comecei com a minha salinha de massagem, fazia massagem modeladora na minha mãe, e tem uma amiga da minha mãe fez um pacote comigo, mas olha, acho que pegou para não sei quantos meses. Eu cobrava R$15 pra poder fazer, eu gostava, né? E aí, um certo dia, eu acordei com muita dor nas costas. Muita dor na parte bem do meio das costas, assim. Você tinha quantos anos, Bi? 16. Era bem no período 16 para 17, foi em abril. Eu lembro que você fazia uns tratamentos alternativos, né? Com as fitas, né? Isso foi depois. Depois, daí, como ficou uma pequena sequela, né? Sim. E no dia que aconteceu, eu tive muita dor nas costas. Mas eu estava no meu período menstrual. Eu pensei, isso é normal. Eu sempre tive dor nas costas. E eu tava trabalhando com essa parte de massagem. E isso foi aumentando. Aí, na época, eu ia no ensino médio. Fui pra escola. Cheguei lá e começou a aumentar. E eu falei, não, preciso ir pra casa. Um mau jeito eu dei nas minhas costas. Eu preciso ir no massagista. Alguma coisa eu tenho que fazer. E no que a minha mãe chegou pra me buscar, ali de casa até a escola, ali dava o quê? 5 minutinhos de carro. Então, ela veio rápido, né? Falei assim, olha, mãe, não tô aguentando. E no que eu vi minha mãe, eu já comecei a chorar. Eu não entendia por quê.
Parecia que eu já tava sentindo que, opa, Alguma coisa. E quando tu vê a mãe, parece que tu... Igual um nenenzinho que às vezes tá tranquilo, vê a mãe e começa a chorar, mas é porque ele vê, poxa, agora eu posso me soltar, né? Agora eu posso chorar porque minha mãe chegou, né? E aí foi o que aconteceu. E indo pro carro, nossa, eu vejo hoje isso ainda. Eu indo pro carro, eu já senti que as minhas pernas amoleceram. Nossa. Eu falei, acho que eu vou desmaiar, mãe. E a mãe falou, capaz, vamos. E no carro já começou a formigar meus pés, as minhas panturrilhas, a coxa, até aqui na cintura. Eu falei, não, tá normal. Que sensação, né? Eu comecei a arrancar o tênis, eu falei, tá amortecendo? Como se eu tivesse ficado sentada em cima dos meus pés, né? Que ia ficar ali formigando. E assim foi, que nem uma tsunami. Foi vindo dos pés até a parte da cintura. No que eu cheguei em casa, a minha oma tava lá também, já veio. E estranhou, né? Que eu tava em casa já. E aí minha mãe falou, não, a gente tem que ir pro hospital. Porque daí eu saí do carro já me arrastando. Meio muito novinha, né? Aham, me arrastando. E aí a gente foi pro hospital. E no que eu cheguei no hospital, a mãe falou, vamos filha, vamos sair do carro. E eu não consegui mais. E aí a mãe falou, meu Deus, então vou ter que ir lá buscar uma cadeira de roda. E aí foi. E aí a gente entrou com a parte de exames e entramos com a parte... Desconfiaram até de uma meningite, né? Sim. Então fizeram os testes. Faltou fazer aquele teste de punção, que faz para retirada do líquor, para fazer análise. Não sei por que não foi feito na época. Mas aí entramos com essa parte de... Nem sei do que eu fui tratada, porque o médico realmente ele não soube. Ele me internou para fazer exames. E aí, fazendo uma ressonância, apareceu uma lesão na minha medula. Ele chegou a me questionar, fazer um questionário. Ele disse assim, não sei, tu usa algum tipo de droga? Tudo ele pediu, porque eu falei, eu não sei, me desculpa as perguntas, mas eu não sei qual o diagnóstico te dá. Porque não tem uma causa, tu tá com uma lesão na medula, mas tu não tem uma hérnia, tu não tem nada, e tu tá paralisada. E ele falou, é como se tu tivesse tido um acidente feio, de moto, alguma coisa assim, um tiro, uma facada. Ele falou assim, é inexplicável. Até pra eles é um desafio, né? Sim, ele comentou na época que ele fez uma reunião com vários colegas de trabalho para conseguir entender meu caso e saber do que tratar. E nesse meio tempo, eu fiquei internada, nesse meio tempo... eu comecei a voltar com pequenos movimentos. Então, o dedinho do pé, eu via um movimento tão leve, mas era uma alegria. Quando a gente começava a ver que tava movimentando um pouquinho, era uma festa. Chamava todo mundo pra ver, né? E assim foi. Até hoje a gente não sabe. Fiz ali os tratamentos. E quantos meses você ficou assim? Eu fiquei em torno de um mês. Um mês? Uhum. Até voltar a andar? Foi um período ali, bem na época do meu aniversário. Aí ele me deu alta, ele falou assim, Mia, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que tu não tem nada, não encontrei nada grave, além da lesão medular, que sim, é algo, né, considerável. Grave, querendo ou não, sim, né? Mas aí a má notícia é que tu não tem nada. Eu não sei o que tratar, não sei como tratar. Então, eu vou te dar alta e a gente vai começar as físios e aí, ok. E foi um período de tanta oração, era um período que eu ainda não estava tão próxima de Deus. Como eu estou hoje. Não que eu não era. Sim, eu sempre fui. A gente sempre foi da nossa família. Mas eu digo assim, de pegar e estudar a Bíblia. Eu não tinha essa questão. Pra mim, eu achava que a Bíblia era um livro difícil de entender e que é algo do passado e é incompreendível e é ponto. Deixo ali aberto em Salmos e meio que era um amuleto. E a gente sabe que realmente hoje eu entendo que não. Se a gente quer conversar com Deus, ali está a palavra dele. Às vezes a gente acha que ele não responde, mas está ali, né? Ele sinaliza pra gente. Isso. A todo momento. A todo momento. Nós estamos muito ocupados com os problemas do mundo. Sim. E esses sinais acabam passando despercebidos. Mas ele sinaliza sim. Sim. Já diz ali, né? Tudo que pedires em meu nome eu te darei. Exato. Então é muito É incrível. Isso, né? Aham. E assim, foi um período de tanta oração que eu digo que realmente a ciência pode não explicar como que eu paralisei e nem mesmo como eu voltei, porque a minha mãe perguntava pro médico, tá, e quando que a minha filha vai voltar a andar? E ele não respondia, porque era uma responsabilidade grande, né, dizer, não, ela vai voltar daqui a um mês, que talvez não nem voltasse. ele tinha essa resposta, né? Sim. E meu esposo, nesse período também, ele, né, a gente já namorava, fazia 1 ano que a gente tinha começado a namorar. E do nada ele tinha uma namorada paralítica, né? E aí, muito bem, ele podia ter tomado seu rumo, não dá mais,
mais, né? Não sei nem como é que tu Sai, vai uhum. ficar. Fazer o que muitos fazem, né? Sim. E ali acho que eu tive a maior prova de amor dele por mim, porque ele foi meu enfermeiro 24 horas por Querido. dia, assim, aham. Então ele cuidava, até porque minha mãe tinha loja, então ela viajava também pra mim, né, São Paulo, e tinha alguém que tinha que ficar comigo. Aí teve a questão aí também desagradável do meu pai biológico, né? O meu pai biológico teve um caso à parte do casamento, então foi tudo muito conturbado. Acompanhei também algumas coisinhas. Sim, e aí foi um período assim que aconteceram muitas coisas. Isso foi em 2012, eu tive minha paralisia. 2013 aconteceu essa questão. Então foi realmente uma coisa atrás da outra. E o meu esposo junto comigo em todo o período, sempre me apoiando. Porque eu não tenho irmãos, sou filha única. Ai, bem-vinda ao clube. Ah, Ao contrário maravilha. da nossa amiga Ah, Daniela, é? que tem vários irmãos. Estamos em 7. Caramba! Família grande. Olha que Grande. delícia! Gente, eu não sei o que é isso. Eu não tenho nenhum pra brigar, só Nem lição, gente. Nem eu não sei o que é isso. E meu esposo também é filho único, então... E acho que o Murilo vai continuar sendo filho único, nós vamos manter o nosso Ô, ciclo. Michele, mas assim, ó, independente de qualquer coisa, você sempre foi muito abençoada, né? Sim, foi. Isso que importa. Muito, muito. E hoje eu vejo assim, sabe? Então hoje eu até agradeço pela questão do que eu passei ali em relação à minha paralisia, porque isso fez eu encontrar meu rumo de Uma transformação, até né? entender, né, procurar a área da saúde, e eu vejo como as coisas foram agindo. E eu posso realmente testemunhar que Deus me deu essa segunda chance de voltar a andar e valorizar, porque a gente tem isso tão comum no nosso cotidiano, a gente não agradece por a gente piscar um olho, a gente não agradece por a gente estar respirando, por eu poder ir no banheiro sozinha, por eu poder tomar o meu banho sozinha, por eu poder ir lá na cozinha buscar meu copo de água, tomar a minha água. A gente esquece disso porque isso é tão comum e realmente a correria do dia a dia nos faz esquecer desses detalhes. E só o fato de a gente acordar pela manhã e ter a nossa saúde em dia e poder levantar da cama, E olhar dar os pro nossos céu. passinhos. Gente, eu sei que na minha gestação eu falava, Deus, cuide de cada célula do meu filho, que ele possa, né, ele possa ser saudável para enxergar, para andar, que ele possa, né? Então eu orava assim por cada célula. Por eu trabalhar com o público, a gente escuta muita coisa, né? Total, a narrativa te Coisas destrói. boas e coisas ruins, né? Então, eu grávida, indo e voltando, indo pra Brusque, trabalhando em Jaraguá também. E eu sempre fui muito de orar, né? E aí, como eu já tava com a minha barriguinha grandinha, as clientes também falavam, ai, que legal e tal. E eu sempre fui muito aberta, sempre falei, ah, não, tá tudo nas mãos de Deus. E aí teve uma cliente que ela falou assim, mas acho que ela não tava bem naquele dia. Ela disse assim, mas você não deve orar. Porque eu orei tanto e minha filha nasceu com paralisia cerebral. E aí você não tem que orar. Aí aquilo ali, sabe quando tu ouve aquilo e tu fica... Talvez ela não estava capacitada Não, naquele momento, não. por Deus, por ter virado e ter falado isso pra você. E aí tu já Fala tá com- sensível, né, naquela situação. E aí eu me lembrei daquele verso, orai sem cessar. Ah, assim. E eu falei, poxa, Total. que situação difícil, né, pelo que ela passou ali também. Como muitos passam. Como né? muitos Eu e... acredito que nessa sua caminhada você deve ter visto muitas coisas também. Muita. Eu, Juliana, vi Muitas coisas. Muitas. Coisas que vão além da física, inclusive. Uhum. Que não tem explicação, né, perante a medicina. É muito difícil. Uhum. Só que legal, bacana você realmente falar nessa questão do agradecimento, porque a gente levanta da cama, vai lá na cozinha pegar um copo d'água reclamando muitas É vezes. que é automático, né? É uma coisa que muitas vezes a gente precisa perder pra dar valor. Infelizmente. Ó, nós temos uma convidada que nós queremos trazer aqui, a Silvana, né, Dayana? A agenda dela agora é super lotada, nós já havíamos marcado com ela, não conseguimos trazê-la, provavelmente ano que vem, se Deus quiser. Ela teve um problema muito sério por intercorrência de alguma coisa no pulmão e ela perdeu as 2 pernas, os 2 braços, a mão, não sei se foi a direita ou a esquerda, o médico ainda tentou colar para preservar aqui dentro, para depois reconstruir a outra, acabando que ela também perdeu. E ela só falou assim pro médico, né? Que foi uma das frases que ela falou.
só me deixa viva pra eu ver meus filhos crescerem. Caramba, que forte. E assim, ela estava num evento, né, com a gente, nós fomos num evento esse ano, ela estava lá presente. Ela foi realmente a atriz principal do evento, porque ela é uma aspiração, né, de várias formas. Nossa, imagino. E ela tava lá toda feliz, linda, maravilhosa, naquela cadeira de roda lá, no meio da gente, né, Daiana, dançando, né, vivendo a vida, agradecendo, provavelmente, muitas vezes. E eu vou te dizer bem a verdade, tá? Às vezes muito mais feliz do que todas nós aqui, que temos 2 braços, 2 pernas, que temos tudo e vivemos reclamando. Entendeu? Então, assim, isso é um hábito muito, muito feio. Eu tento me policiar, né? Quando eu tento, para de reclamar, Juliana. Né? Você tem tudo, você tem saúde, você tem trabalho, você tem teus clientes, tem teus amigos, tem as coisas que você necessita. Então, para de reclamar. Sim. Né? E a gente começa a ver realmente com outros olhos, né? E a gente aprende muito com isso. Gente, imagina a história de superação dessa moça. E o quanto que a gente pode aprender com ela, né? Olha que bênção. Total. Né? Me entendam bem nessa questão, né? Que bênção, não do, né? Sim, algo sim. trágico, mas assim, gente, ela, apesar de tudo isso, conseguindo mostrar pra gente o quanto que a gente realmente tem que ser agradecido, né? E aí veio o Murilo, né? Nesse meio tempo aí, Que tá aí cheio de saúde. tá aí, né? graças a Deus, 1 aninho já, passou Eu muito acompanhei rápido. no- Danado, tá danadinho, tá danadinho. E eu ainda, né, nesse período na clínica de estética, ali na Virtuosa, e aí começou a despertar a vontade de estar mais tempinho com ele, né? Então, a mãe sempre me inspirou nessa questão de empreendedorismo, sim. Eu acho que talvez esteja generalizando, mas toda biomédica esteta talvez sonha em ter a sua clínica de É estética. isso que eu ia te perguntar agora. Né? Então, sim, lá no fundo eu tinha um sonho, mas que pra mim isso era algo muito distante. E a mãe sempre foi muito, eu acompanhei, né, os altos e baixos da loja, então eu sempre tive muito a real comigo do empreender, né? Que sim, é algo incrível, maravilhoso, mas sim, tu tem os altos e baixos. E a mãe sempre falou assim, Mi, todo mundo deveria de ser patrão um dia, Aham. pra valorizar o teu posicionamento como funcionário. Isso mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que o chefe tá ali com a grana e tem meses que muitas vezes ele é o que menos ganha pra conseguir manter a empresa. E é o que mais se incomoda. O que mais se incomoda, com certeza. E a mãe sempre foi muito realista comigo nesse sentido. E realmente, pra mim, tava muito bom trabalhar lá na Virtuosa, porque eu tinha o meu salário, eu ganhava um salário bom, realmente, e estava confortável, porque, assim, eu sempre tive essa questão de manter o meu contato com as minhas clientes, então, se a gente fazia um procedimento que precisava um pouquinho de mais atenção no pós-procedimento, então, eu sempre tive meu contato, hoje em dia a gente tem o WhatsApp, e eu sempre mantive esse contato com elas nesse pós, né? Mas era assim, eu me desligava. Eu não precisava me preocupar em comprar produto. Eu não precisava me preocupar com os boletos. Eu não, né? Ok. Tava tudo prontinho Tava ali, tudo né? ótimo, tava tudo legal. Era só eu chegar, trabalhar, eu tinha minha agenda ali organizada, certinho, tinha minhas clientes e tava tudo certo. Mas aí tivemos algumas mudanças ali na questão de trabalho que me fizeram pensar um pouquinho mais nessa questão de... Vamos ver se eu não consigo ir para alguma outra trajetória que eu consiga ter mais tempo com meu filho. E o Elton sempre me incentivou nisso, meu esposo. Sempre me incentivou muito nisso. Sim, Mi, eu creio que sim, tu tem que te organizar para ter mais tempo com ele, porque é muito importante essa conexão da mãe com o filho. Mas eu creio também que tu não devia de abandonar a tua profissão 100%. Até porque eu amo o que eu faço, então realmente eu não queria largar tudo. Mas talvez por um período, né? Não sei, porque por ele ser pequenininho, e eu realmente queria estar esse tempo mais perto dele. E aí eu comecei a conversar, e o Elton me dando algumas ideias, e falando, Mi, se a gente fizesse assim, assim... E aí começou a brotar, né? Um sentimento. Ele plantou uma sementinha. Plantou. Aí eu falei, mas será
E aí, eu pensei, bom, vamos ver. O meu objetivo realmente era e é ter mais tempo com o Murilo, ver ele crescendo e poder aproveitar essa fase. E aí tinha mais uma questão, tomar essa decisão de, opa, então eu vou ter que pedir a conta? Então eu vou ter que sair? Porque eu quero estar mais com ele, quero ter essa maleabilidade de horários, e eu sempre fui muito aberta com os meus chefes, né? Mais com a minha chefe. Transparência, isso é muito importante. Com a Ana, né? A minha ex-chefe. E ela também sempre foi muito, mais do que chefe e funcionário, amiga realmente, porque no período de maternidade, ela, inclusive, a gente teve neném praticamente juntas, 2 meses de diferença, ela já tinha uma filha, né? Tem uma filha, e aí a gente tava grávida praticamente juntas, então na maternidade ela me aconselhava e me ajudava em todas as questões, e eu sempre fui muito aberta. E ela mesma me falou assim, Mi, não por nada, mas quando eu tive a minha primeira filha, eu também fiquei 1 ano, acho que ela ficou 1 ano mais ou menos longe dessa parte de trabalho, ela também saiu da empresa que ela trabalhava pra se dedicar pra filha dela, né? E ela disse assim, chega um ponto que tu fica procurando algo que, poxa, realmente, e agora? Não se sentindo inútil, mas parece que faltava alguma coisa. Pra te preencher, assim, né? Preencher o teu Sim, dia, né? porque a gente sempre, a gente teve sempre esse costume de trabalhar, de ter a nossa independência, nesse sentido também, de não que você em casa com o teu filho, tu não tenha trabalho, tu tem muito trabalho. Muito trabalho. Ah, imagina. Trabalho de casa e com o filho, gente, realmente é desgastante, é cansativo. Mas, e eu mesmo por ter escolhido uma profissão, ter cursado biomedicina, ela falou assim, Mi, fique sim um período com ele, mas realmente escuta o teu esposo e não abandona totalmente. Talvez faça um atendimento e outro, né, na tua casa. E aí, realmente, aquilo ali foi crescendo na minha mente e as coisas foram acontecendo de uma forma, assim, ó, rápida. Sabe? Quando é pra ser, realmente, as coisas cooperam e tudo vai acontecendo de uma forma... E eu pensei, tá, a minha área, como eu trabalho com a parte de pérfuro cortante, então, né, botox, preenchimento, então... envolve um certo risco, porque tu tá trabalhando com essa parte, mexendo com sangue e tudo mais. Aí eu pensei assim, tá, eu não posso simplesmente abrir uma salinha, né? Pra mim, eu tenho que ter algo certinho, regularizado, né? Ter o parecer da vigilância, alvará sanitário. Futuros, né, Michelle? Exatamente, então não é, né? E eu comecei a falar com o meu esposo, falei, ó, então se for pra ser, então vamos fazer certo, né? Da forma que precisa ser feito. Não quero nada gigante, mas pelo menos eu ter o meu canto e ter ele de forma regulada, né? Certinho. E aí eu comecei a mexer com essa parte burocrática de papelada. E aí começou a dor de cabeça e eu pensei, ai, mas agora que eu já coloquei o primeiro pé, vamos seguir adiante. E aí a gente começou a mexer com essa parte burocrática. E aí tive que sair da empresa ali. E como é que eles receberam essa... Então, notícia? porque nem eu imaginava que isso seria de proporção tão grande. Que eu teria uma clínica, né? Que eu teria parceiras comigo. Olha que chique. E mais uma vez, Deus me surpreendendo, né? E aí, eu falei, ó, não, realmente, então eu vou sair. Eu quero ter mais tempo com o Murilo, com o meu filho. E eu vou... realmente ver para estar fazendo os meus atendimentos, ter as minhas clientes, para que eu consiga programar a minha agenda. Então, por exemplo, assim, hoje eu preciso levar o Murilo no pediatra, então eu consigo me programar, né? Então, eu queria realmente ter essa disponibilidade de tempo melhor, de uma forma melhor. E eles super me apoiaram, né? Super me apoiaram, então eu falei, eu já tô vendo a questão de CNPJ para deixar tudo certinho, e sempre super me apoiaram. E isso realmente eu vejo que é uma atitude linda deles também. Como você falou anteriormente, né, Ju? É difícil achar pessoas assim, hoje em dia, que torcem realmente pelo outro, né? E aí eu sempre fui muito aberta e franca com eles. E aí as coisas foram tomando proporções grandes. E aí a casa, que era a casa onde a minha mãe morava também, né? A mãe... conheceu o meu paizinho maravilhoso, que hoje é meu padrasto, o Valdir. Sim, um querido que eu tive o prazer de conhecer. Sim, que realmente foi Deus que colocou ele em nossa vida. Então, assim, eu ganhei um pai e minha mãe um esposo. Foi, assim, algo
incrível. E aí, a gente, né, morava ali. E eu falei, tá, então vamos dar um jeito de transformar a casa. Vamos mudar algumas coisas. E aí começou, sim, e aí começou a vir as ideias. As ideias, gente, que dor de cabeça que dá fazer reforma, né? É pior. Que pior. Reformar, Dayana, é pior do que construir. Uau, eu Gente, sei. e com um filho pequeno? Pior ainda. Pior ainda. E aí a gente começou as reformas. E assim, praticamente meu esposo fez tudo sozinho, ele e o pai dele. Colocaram a mão na massa e começaram a mexer, quebrar a parede, fazer porta aqui, fazer as coisas. E eu assim, sabe quando parece que não cai a ficha? Ah, acredito. Falei, tá tudo acontecendo, ok. Mas e aí? E aí tu vê as coisas acontecendo e resolvendo. Porque também tu fica com tanta coisa na cabeça pra resolver, que aí tu não para pra pensar. E quando começou a chegar na finaleira ali, tá, agora temos que pensar no dia de inauguração. Porque eu pensei, não, então vamos tentar pegar essa parte final de ano ainda, né? E aí, falei, tá, então vamos definir uma data. Porque aí a gente tem que estar pronto até essa data. E aí, tá, definimos no feriado de 15 de novembro, que foi a inauguração. Agorinha. Aham, Sim, que até então eu ia, sim! fui convidada, estava louca para ir, mas foi no dia da live da Bina, Ah, que verdade. daí eu fiquei com medo de De não chegar a tempo. a tempo. E aí as coisas foram acontecendo e nesse meio tempo daí vistoria de vigilância, aí tu fica naquela apreensão. Aí você depende de terceiros para liderar isso, pra Exatamente. liderar aquilo. E as coisas foram acontecendo, não, tudo certo, tudo certo. E aí chegamos no dia da inauguração, eu falei, gente, realmente, chegou o dia. E aí quando tu olha aquilo tudo e tu fala, nossa, É verdade? é verdade. Isso é meu? Aham. Fui eu que fiz? E Você aí, começa a ter orgulho de você mesma? sim, é incrível, assim, ver tudo da forma que as coisas aconteceram. E aí a gente fez parcerias com a nutricionista, como eu trabalho com essa parte de emagrecimento também, então eu falei, hoje em dia a gente pensa que é só tu injetar alguma enzima. Isso, eu queria mesmo, tá tudo Michelle, certo. aproveitar esse teu ganchinho aí, né? Eu gostaria muito que você realmente falasse, né, um pouquinho dessas questões estéticas, porque a gente sabe que também nesse meio tem muito amador. Sim, Né? sim. E assim, a gente sabe que não existe o efeito Cinderela, né? Então, eu gostaria que você realmente falasse assim pra gente, que a gente quer aprender mais um pouquinho, né, em relação a essas coisas parte estética. relacionadas à estética, porque eu sou bem adepta dessas coisas. E é um caminho sem volta. Uma vez que a gente faz Você caiu ali, ferrou. Ferrou. Uma vez que a Ferrou. gente faz o primeiro preenchimento labial, o primeiro botox, é um eu caminho sinto sem agora, volta. né? A gente não a quer mais Dayana ficar fez sem. recentemente. Eu realmente percebi que eu não tinha boca. Então, né? E Pois é, Miriam, assim, ó, sabe assim, ó, eu tenho curiosidade, tá? Aham. Depois a Dayana vai fazer as perguntas dela. A gente perde a gordura do rosto Sim, com o tempo. sim. Né? Embora eu tenha uma genética boa, né? Mas eu sempre fui aquela que tive o rosto bem fininho. E eu perdi já toda a gordura do rosto, tal, né? Já tô com 48 anos, né? Quase fazendo 50. Vou Gente, fazer tá maravilhosa, por favor, Muito né? Obrigada, mas eu tenho espelho em casa. Imagina. Eu vou fazer 49 no dia 25 de dezembro. Olha só, aí, sou natalina. chegada. E assim, eu tenho uma tia que ela tem 86 anos, ela fez assim com 60 e poucos anos, que eu lembro, uma plástica, né, pra repuxar. Cirúrgico. Mas, foi cirúrgica. Um lift. Aham. E eu vejo hoje muita gente fazendo assim, ó. Eu coloquei o fio, tá? 2 semanas depois eu vi que deu uma diferença, mas assim, a pessoa que me atendeu não me explicou que eu teria que colocar o fio, mas que eu tinha que estimular, Aham. né? Fazer o tratamento pra flacidez e tal. Tem um cuidado no É, pós, né? Esses tratamentos também são caros, né? Não São. são baratos. E eu gostaria que você realmente falasse um pouco sobre isso, assim, sabe? Que eu também sou leiga nessas questões. Porque a gente sabe que as pessoas que são mais cheinhas têm um rosto uniforme lindo. Aham. Maravilhoso. Porque tem a gordura toda ali. Sim, que acaba sustentando, né, a nossa pele. Então, realmente, a gente tem os coxins de gordura que sustentam a nossa pele. Com o decorrer do tempo, com o passar da idade,
a lei da gravidade toma conta. Mesmo que você comece a tomar o colágeno muito antes? Sim, a questão de tomar o colágeno ajuda, sim, né? Então, a gente tem que procurar para um colágeno que seja em forma de peptídeo bioativo de colágeno, que é o Verisol, né? Para que tu tenha a absorção total. Só que, assim, tu tem que estar realmente com a tua saúde em dia, com a tua alimentação correta. Balanceada. Sim, então muita gente acha que eu só preciso cuidar da minha alimentação se eu cuidar, se eu quero ter ganhos na minha parte corporal, na parte estética corporal. E não, gente, pra gente ter ganho na parte facial, também tu precisa ter a tua alimentação regrada, tu tá tomando água de forma adequada para que tu tenha os resultados, né? Então, assim, a questão da gordura, sim, a gente vai reabsorvendo gordura, a gente vai reabsorvendo osso. E aí começa a ter aquela questão que a minha mãe fala assim, parece que o rosto tá derretendo. Bem Parece que o rosto tá derretendo. Clara, bem isso, tá? E a questão, né, mais ainda a parte das mulheres, a questão hormonal, né, então entra a parte de menopausa, que aí quando a mulher entra nessa fase de menopausa, a gente tem mais ainda de forma expressiva essa parte de derretimento, flacidez, né, porque a partir dos 25 anos de idade a gente começa a perder colágeno. Então, por mais que tu faça ali, que tu tome, tu vai mantendo, só que geralmente é em torno de 1% ao ano que tu perde. Você tá com quanto, Dayana? 28. Aí, ó. Nós já temos que pensar no nosso banco de colágeno. E hoje em dia, eu sou muito a favor de tratamento, de cuidado. Hoje em dia, a área da estética tá um pouco exagerada. Então, a gente vê que até assim, não curto muito esse termo harmonização facial. Por mais que é algo muito bonito que a gente ouve falar, porque sim, a gente precisa de uma harmonia do nosso rosto, né? Então a gente avalia a parte de perfil, a parte labial, a parte de mento. Então tu avalia onde que tu consegue ter alguns ajustes, né? Mas eu creio que chegou num ponto, gente, que as pessoas estão perdendo a sua característica, Total. a sua identidade. Por isso que eu te perguntei e gostaria que você falasse sobre isso. E mais uma vez, eu digo, Deus é o meu braço direito em tudo. Eu sempre falo pra ele, tu me conduza, porque tu criou a pessoa da forma que ela é. E de forma individual, nós temos características importantes que é de cada um. E a gente precisa ressaltar essas características e não formar todo mundo de um mesmo igual, jeito, né? igual. Tem gente que fica irreconhecível, né? Sim, irreconhecível. Tem que fazer uma nova foto de identidade, porque do RG, que acaba ficando outra pessoa. Mas até eles falam que eu fiz buchectomia. Ah, porque sim. aqui tá tudo Tão marcado. aqui. Não, Mas é uma eu característica nasci assim, tua. gente, Olha eu aí, sou já nasceu assim. harmonizada. E eles falam, não, tu fez, tá mentindo, eu não fiz. Não fiz. E é uma característica do E teu a minha, rosto. da minha Aham. maçã, quando eu emagreço, aparece mais. E aí, sempre meu rostinho, sempre tá mais Viu só? marcadinho. Então, e não tem por que querer mudar isso, né? Até porque é lindo, né? E Mas tem gente que se incomoda, olha, tem gente que quer, né? E ao mesmo tempo tem É. isso. Então, o que vem acontecendo? Muitas vezes as pessoas querem preencher um vazio que não se preenche com um Exato. procedimento estético. Isso. Às vezes falta outra coisa que eu geralmente digo que é mais a questão da sua crença, muitas vezes, né? Então, assim, Interna, né? falta isso. E aí as pessoas colocam uma expectativa gigante. Sim, elas querem descontar ali, né? Então assim, eu vou fazer meu preenchimento, vou fazer meu botox, vou fazer minha harmonização. Aí depois eu vou ser feliz, né? Tipo, então isso vai me realizar, isso que tá faltando. E a pessoa vai lá, faz. E nunca tá bom. E nunca tá satisfeita. E sempre quer mais e mais e mais e mais. É uma busca constante, né? Constante. E Comparação, assim, né? isso, essa questão das redes sociais hoje em dia é muito. O filtro também no Instagram. Já, maravilha! Maravilha! É muito bom essa parte. Mas a gente se compara. A gente acaba se comparando e achando, poxa, esse aqui é o padrão perfeito. Então, pra eu ser feliz, pra eu ser aceita, eu tenho que ser assim. Tanto que eu digo que eu sou uma biomédica que anda na contramão, porque eu poderia, né, a gente tem, sim, são procedimentos caros, porque são produtos caros também. Então, a gente tem essa facilidade, quem lida com essa área, é mais fácil porque eu compro o produto, não cobro a mão de obra e posso estar o tempo todo. Mas, gente, a gente tem que pensar nessa questão
Eu acho, assim, mais natural, realmente, e realçar a beleza, né? Então, hoje em dia a gente fala muito dos bioestimuladores de colágeno, né? Para essa questão de derretimento da pele, né? Então, para repor esse colágeno que a gente vai perdendo com o tempo, então a gente chega bem na camadinha ali necessária para repor esse colágeno novamente. Então, o teu organismo vai voltar a produzir colágeno. Que nem tu comentou que tu colocou o fio, né? Ele dá uma diferença. Tu sentiu, assim, que isso faz tempo que tu colocou? Eu acredito que deva estar fazendo uns 6 meses agora. Aham, legal. Né? Só que assim, ó, é porque pra ver como que é a nossa vida, né? Eu até então não parava pra olhar a minha pele do rosto, né? O meu skincare agora é o protetor solar. Sim. Tá? O básico que funciona, gente. Então assim, eu percebi que depois que eu fiz o Botox lá, né, com a Pablina, ela falou muito do protetor solar. Eu não consigo mais ficar sem, né? Vira pra ver como a gente tem que usar as coisas como hábito na nossa vida, em tudo que nós fazemos, porque realmente vira uma rotina e você vai seguir aquilo ali, né? Exatamente. Hoje eu acordo e não saio sem colocar sim. o protetor solar, né? Vira um Escovo hábito. os meus dentes, tomo meu café, vou lá, escovo de novo, protetor solar. Mas daí eu comecei a olhar assim pra minha pele do rosto e comecei a ver assim o quanto ela tava flácida. Claro, a gente vai envelhecendo, a gente não fica uma Barbie uma vida inteira, né? É o processo de envelhecimento. E uma coisa também que eu tenho muita dúvida é se realmente esses tratamentos funcionam mesmo sem ter que ser cirúrgico, para estimular a flacidez. Porque o que mais me incomoda hoje é essa flacidez. Claro, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, tem pessoas assim, ó, do meu convívio que tem a minha idade, mas que muito nova já tinha papada bem aparente. Né? Eu comecei a ter essa percepção agora, porque eu comecei a olhar isso agora. Sim. Até então, isso era uma coisa que não me incomodava. Mas o que traz isso? A internet? Sim. Porque daí você começa a olhar, aí você vai lá na frente do espelho. Opa, eu vou começar a me aperceber. Como é que tá a minha pele? Tá flácida? Não tá? Nananana. Mas assim, ó, tem gente, como eu te falei, né? Que já vai lá e já faz cirurgicamente, já faz a cirurgia e tal. Mas a Pablina falou pra mim, você tem que agora tratar a flacidez. Exatamente. Com os aparelhos e tal, né? E eu quero realmente saber se isso funciona. Sim, tudo é questão realmente de uma boa avaliação, né? Então, a gente precisa avaliar. Se por exemplo, a pessoa quer tratar a região de papada e ela tem uma flacidez que realmente não tem como tratar com procedimento estético. Então, não adianta você querer, né? Gastar dinheiro ali. Gastar dinheiro com algo. E as minhas clientes sabem que eu sou bem sincera em relação a isso, porque, legal. Querendo ou não... Fazer uma Vem sim. Porque realmente, a pessoa, ela quer o resultado. E eu, como profissional, também quero entregar, obviamente, o resultado, né? É o meu trabalho, eu quero ver essa evolução também. Então, os fios, os bioestimuladores de colágeno, o fio é algo até mais imediato, né? Que você coloca, ele já dá aquela puxadinha e tu fica com contorno. Na hora. É incrível. Eu gosto muito de realmente, a moça que te atendeu, a doutora que te atendeu, ela tá corretíssima nesse sentido de realmente estimular a tua pele, né? Porque agora precisa manter, né? E ele dura quanto tempo, Michele? A questão de bioestimulação, o fio, tudo depende também, né? O fio depende muito de cada pele, de quantos fios que foram colocados. Eu gosto muito de seguir uma sequência. Eu sou muito fã dos bioestimuladores de colágeno. Hoje em dia a gente tem marcas excelentes no mercado, né? E o que o bioestimulador vai fazer? A gente faz a injeção desse produto na hipoderme, que é a terceira camada da pele, e o teu organismo mesmo, ele vai trabalhar novamente para mandar colágeno para essa região. Então eu gosto bastante dessa questão, porque é algo que sim, a longo prazo, tratar a questão de flacidez é muito mais difícil do que tratar, por exemplo, a parte corporal, uma gordura localizada, porque a flacidez tu demanda desse tempo, tu precisa de tempo para o teu organismo voltar a produzir colágeno. Então, eu gosto bastante da sequência, assim, vamos trabalhar com bioestimulador, e aí sim, depois a gente faz algum detalhamento, né? Que a gente vê muita gente hoje em dia fazendo os preenchimentos faciais, que entra muito nessa questão de harmonização.
Então, sim, eu gosto bastante de trabalhar com a parte de bioestimulador que dura ali em torno... O produto em si que a gente injeta, ele tem uma durabilidade até uns 18 meses, 24 meses. Ai, que top! E a partir de que idade? Olha, depois dos... se a gente for parar pra pensar que a partir dos 25 anos de idade a gente começa a perder colágeno, então aí a gente já tem que começar a fazer o nosso banco de colágeno. Então, essa questão dos procedimentos estéticos, muitas vezes sim a gente quer um milagre imediato. Quando a gente começa a perceber e se incomodar com algo na nossa face, a gente quer pra ontem melhorar isso, né? Sim. Então, a gente não quer ficar esperando. Então, qual que é realmente a chave, o segredo? É a prevenção. Tu entrar, por exemplo, com um botox preventivo, tu entrar com um bioestimulador. Hoje em dia a gente acha loucura. Nossa, menininha de 20 anos de idade fazendo botox, procedimento estético. Mas, gente, tá tão bonita, não tem necessidade, nem ruga não tem. Mas a gente entra com um botox preventivo. Então, a gente não tem que esperar formar a ruga para fazer um botox, né? Muitas vezes, a gente antigamente achava que era assim, eu vou fazer botox depois que eu tiver a ruga. Só que o botox, ele tem a ação de relaxar a musculatura. E depois então, volta, né? E sim. geralmente aqui nessa área é bem profunda. Essa área do bravinho é teimosa mesmo. É uma área que... essa parte de ficar, como eu tenho uma massa vai ficar muito marcadinho. Ou quando eu faço dieta e emagreço, parece mais, percebo mais. O bigode chinês também é uma coisa que me incomoda, né? Sim. Às vezes eu vou na frente do espelho, né? Que nem essa semana eu assim, gente... eu acho que é só dar uma levantadinha aqui gente. Assim, ó, não quero ficar igual a Eva Peron. Eva Peron, me perdoe. Assim, né? Uma puxadinha e tal. Mas é o que a gente faz. A gente vai na frente do espelho, a gente começa, só um tiquinho aqui assim. E é aí que a gente entra com os detalhamentos. Por isso que eu digo, não precisa de exagero. Gente, que envelhecer não é pecado. Nós vamos envelhecer. A minha mãe sempre falou. A mãe sempre disse, quem não quer ficar velho tem que morrer novo. E eu não quero ficar, por exemplo, assim, ó. Uma velhinha, né, ou uma idosa com a cara cheia, toda retratada de tratamento, de... Não é aqueles botox inchados, deixa Não, eu quero né, a tua característica, velhice. mas tu te olhar e te reconhecer, né? Uma vovó charmosa. Exatamente, porque assim, ó, eu vejo mulheres, assim, de 60 e poucos anos que têm as rugas expressivas, que tem ali, né, a marca, às vezes, de coisas da vida, né, sofrimento, que traz isso, né, essa identidade, mas que são lindas. Sim, com suas características, né? São lindas. Que nem tu comentou da questão do bigode chinês, que te incomoda, né? Mas você tem um rosto lindo mesmo. A Daiane então, é linda. essa questão da maçãzinha do rosto é algo característico teu. Claro que quando começa a ter uma queda mais específica, aí sim entrar num tratamento. Mas tá lindo assim, tá? É algo Se a teu. doutora tá falando. Mas é porque realmente, se a gente for ver, um bebê, o meu neném, ele tem olheira profunda e bigode chinês marcado. Olha só. Por quê? Porque nessa parte, região de olheira, por exemplo, também é uma questão que a gente tem que avaliar muito de perto. Não adianta tu colocar preenchedor. A gente tem uma veia mais calibrosa nessa região aqui. Então, ali precisa ter um afundamento para acomodar essa olheira. Essa veia, né? Essa passagem ali. Então, ok a gente ter uma profundidade. Aqui é a mesma coisa. É a nossa marquinha do sorriso. Agora, tudo tem uma certa questão. Quando a gente começa a ter um incômodo realmente que, tá tendo uma queda, alguma coisa nesse sentido, aí sim a gente pode estar tratando. Mas claro que, no teu caso, né, pela idade, já poderia estar entrando com um bioestimulador como forma preventiva, né? Não algo que vai modificar o teu rosto, né? Mas que vai realmente somar. Então, a gente pensar nessa questão de prevenção é muito melhor, porque tu vai chegar... Já tá uma pele linda, maravilhosa. Imagina. A Michelle Obrigada. não tem expressão... Você aplica já algumas O Botox, coisas? já. Mas aí, depois que eu me tornei mãe, realmente o corpo muda muito. E assim, querendo ou não, por a gente trabalhar nessa parte de estética, a gente acaba querendo realmente achar coisa. E às vezes eu até digo para minhas amigas, se tu vê que eu tô ficando meio doida, tu me para. Porque eu não quero realmente perder a minha identidade, não quero ficar me enchendo de procedimento. Sim, eu quero me cuidar, me reconhecer,
me achar bonita, mas sem... Mas doutora Michele, fica tranquila porque você continua sendo a mesma Michele desde que eu conheci lá atrás. Tá linda. Não mudou nada. Obrigada. Mudou pra melhor. Ai, que bom, que bom. Mudou pra melhor. E aí, essa questão realmente eu prezo muito pela questão de prevenção, para essa parte facial, né? Então, sim, a gente consegue, por exemplo, que nem a minha mãe, a gente fez o primeiro procedimento estético dela, o primeiro Botox tem o quê? Uns 2 anos. Ela tá com quantos anos? 52. Meu, tá nova ainda. A mãe dela é linda, tá? Sou suspeita em falar. Ela é linda, Yolanda. Não tá vendo os meus olhos azuis lindos igual os dela? Ela é linda. Gente, aquele olho da minha mãe. Linda. Ela é uma querida, Eu sou gente. suspeita em falar. Ó, Dayana, nós estamos rodeadas de pessoas maravilhosas. É verdade. Tem aquelas provas de fogo. Tem os enviados. Tem, mas da não, Brasil. é só pra dar uma Pode apimentada. Deixar, Ô, né? uma mexida só pra incendiar a caixa d'água, né? Pra não ficar, né, monótono. Exatamente. E aí, a questão corporal, que é a área que eu gosto de trabalhar também. com a área corporal. E por isso que eu fiz parceria com uma nutricionista, porque é uma coisa que também a gente confunde muitas vezes, como a gente tinha comentado antes da questão das enzimas, a gente acha que, opa, eu tô aplicando uma enzima, eu tô aplicando uma injeção, é um remédio, né? Tem gente que acha que é uma medicação e que aquilo ali é o suficiente. Né? Então eu posso tomar minha enzima, fazer a aplicação de enzima e tá tudo certo. E comer o que eu quero e continuar fazendo o que eu quero. Né? E não é isso, gente. As enzimas são junções de aminoácidos, né? Vitaminas, muitas vezes, que te auxiliam. Então, não são medicamentos, né? Então, são essa junção de proteínas e vitaminas que vão te auxiliar nesse processo. Muitas vezes, hoje em dia, trabalha-se muito com inibidores de apetite, que justamente são a junção de algumas vitaminas que te auxiliam até muitas vezes a questão de ansiedade, porque a gente acaba, muitas vezes... Cortisol alto, né? Isso. Gordura localizada. Isso. Tá ruim aqui. E aí eu pensei, não, eu preciso fazer uma parceria com uma nutricionista, porque as pessoas não podem confundir essa questão. Até para trazer orientações básicas, Exatamente. Né, em relação ao tratamento. Então, essa questão de emagrecimento, eu sempre coloco a Nutri junto, porque a pessoa precisa entender que sim, você aplicando uma enzima, tu vai ter resultado. Hoje mesmo uma cliente me mandou assim, Mi, eu vejo tanto essa questão de enzimas, isso dá resultado? Eu digo sim, dá resultado. Só que ela sozinha não faz milagre. É uma junção com Sim. alimentação, exercício físico, muita água. E a dona Juliana sabe, mas não faz. Mas é igual passar o protetor, a gente tem que se habituar. Ou ter uma garrafinha de estimação, né? Tem uma garrafinha tá aqui. que enquanto a gente... Eu também, eu sou péssima nesse Tem sentido. uma igual, fui fazer a unha, deixei na manicure. Ah, sim. Enfim. Vamos deixar pra lá, né, Ju? Sim, pelo amor de Deus. Doutora, eu tenho uma dúvida. Você trabalha na parte de celulite, estrias, e hoje todo mundo tá falando lipedema. É isso que se fala? É lipedema, né? A celulite não é celulite, é um outro... Isso, ela é um acúmulo ali, né? Isso, De gordura. líquido, água. E aí todo mundo tava falando no TikTok, porque eu tenho lipedema, porque minha perna é inchada, e às vezes não é, né? Sim, por isso que eu digo essa questão de celulite, realmente não tem. Por isso que hoje em dia não tem. Até o pessoal me pergunta: tu não tem como tu me mandar a tua tabela de preço? Mas como que eu vou mandar se eu não sei nem o que te indicar? Como é que você né? vai avaliar? Porque você não avaliou ainda, né? Exatamente. Então, assim, eu posso te dar um norte de mais ou menos quanto que, né, que geralmente é investido nessa questão de tratamento. Mas essa parte de celulite, existe a celulite fibrótica, a celulite que é por eu parte... quero tirar essa dúvida. Aham. Desde os meus 10, eu comecei a ficar mais adolescente, desde os meus 10 aninhos, eu percebi que eu tinha 2 buracos aqui. As covinhas. São as covinhas. As minhas covinhas de nascença. E eu treino muito, a Ju sabe. E eu faço uma dieta muito certinha. Mas eu cheguei até 10% de gordura no meu corpo. E não saía abençoadas. As duas, nos dois lados. Eu descobri que a minha irmã é esteticista, ela faz massagem modeladora daí. Não tá saindo. Então eu acho que tu tem que procurar uma biomédica. Eu até pesquisei, né? Não cheguei assim profundamente. Mas eu acho que eu tenho uma fibrose. Porque ela não sai. É como se tivesse uma fibrinha realmente puxando ela ali, fazendo a covinha, né? Como Exatamente. se fosse algo nesse E sentido. aparece na roupa, tudo. E de longe parece uma celulite, assim, bem feia, mas não é. É uma profundidade. Isso, e muitas vezes...
né, realmente precisa de um tratamento um pouquinho mais... todos os tratamentos que nós trabalhamos são minimamente invasivos, né? Então, parte cirúrgica realmente é parte médica, né? Então, essa parte de celulite, hoje em dia, existem realmente enzimas ativos que nós podemos aplicar ali. Existe também a questão de estar descolando ali com a parte de cânula. A crio quebra isso? A crio ajuda, mas ela também, a crio, aquela de congelar a gordura, né? Ela ajuda, porém a gente tem que também cuidar qual é a região que tu vai tratar, porque é na parte do glúteo que tu tem, do ladinho. Aqui nos colotinhos. Então, ok. A gente tratar a parte de culote, por exemplo, com uma crio, porque ela já vai ajudar nessa questão também. Eu já ouvi falar que coloca anestesia, que tem que pra soltar. Porém, como tu comentou que ela tem provavelmente uma característica de ser uma fibrose, aí a gente tem que entrar provavelmente com algum ativo, além, né, de outros tratamentos pro culote em si. Porque nós, né, que temos nosso corpo feminino, ele tem a característica, muitas vezes, de ter um acúmulo ali no culote, né? O corpo da mulher brasileira, o corpo violão, né? Então, isso é uma característica muito bonita, mas do que qual quando... eu não tenho. Não. Me falta um pouco também, mas tá tudo certo. Ai, gente. E aí, a gente acaba tratando. Não. Mas isso é algo que me incomoda, ó. Tempo. Então, em contrapartida, né, eu tenho uma coisa boa. Eu não tenho celulite. Olha aí, ó. Ela não, é Não sério. tem, eu nunca Ai, Ju, por favor. Sabe? Então, ó, Pele chega. de Deu Índia. por hoje. Bugre, assim, Michele, eu nunca tive problemas com celulite. O que eu tenho são gorduras localizadas e bem localizadas, né, das coisas erradas, alimentação errada. Não, mas é perfeito. Eu percebi que quando eu comecei a fazer esse trabalho na rua, eu relaxei demais, que pra mim ficou tudo muito mais difícil, né? Que é correria. Correria, e daí assim, ó, muito tempo em pé, ou muito tempo sentada, né? Dirigindo e me locomovendo de uma cidade pra outra. Então, assim, eu tenho uma amiga que sempre fala, você vai ficar com a barriga igual de caminhoneiro. Eu falei, vira essa boca pra lá, tá amarrado. Mas enfim, eu nunca tive esse problema. Que eu amo. Sim. Mas assim, ó, eu nunca tive problema com celulite. Incrível, verdade. uma característica tua. A minha eu alma vou pra também. academia, tomo água e tem. Mas é algo que realmente precisa ser realmente avaliado e muitas vezes entrar com algo. Tem essa questão também. Não tomo. Que infelizmente... Que antes eu tomava, tinha mais. Doutora, quando eu parei, coloquei o DIU, Mirena, porque eu tenho endometriose, infelizmente eu tenho que ser um pouquinho de hormonal. Saiu 100, assim, ó, não, 100% não, 80%. Mas Os 20 tá lá ainda, sabe? Mas essa questão influencia muito. Essa questão do anticoncepcional. Total, né? Totalmente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar uma visita na doutora. Isso! E nós vamos Faz fazer... uma parceria! Ótimo! Ó, fechou, E viu? vamos fazer uma avaliação. Vamos. Vai ser modelo, ela já faz. Isso mesmo, já vamos vendo outras coisas. Vamos. Hoje em dia se fala muito de harmonização glútea também. Ó, Tem verão chegando aí, harmonização. Agora não é tanto facial, agora vai pra parte corporal também, harmonização. ô doutora Michele, e essa questão da academia, né? Porque assim, uma coisa que eu percebi também, ano passado, eu fui muito certinho na academia, né? Eu ia de segunda a quinta. Até meu professor muitas vezes chegava pra mim e falava assim, nossa, você tá de parabéns, porque viajar como você viaja. Sim. Tá sempre na correria. E ter um tempo. E você realmente chegar e vir pra academia, nossa, não é todo mundo que consegue fazer isso. E às vezes eu ia a caráter, né? Já ia vestida, porque eu vendo fitness. Sim. Ou às vezes eu levava minha roupa dentro do carro pra não ter que ir pra casa trocar, porque eu sabia que eu tinha que ir. Esse ano eu relaxei demais. Demais. E eu vi também que daí cai tudo, né? Infelizmente. Só que eu vi também que o nosso organismo, ele tem memória. Sim. Aí, assim, ó, quando eu volto pra fazer exercício, seja ele qual for, eu já não faço mais com tanta dificuldade. Até eu fiz um treino com a minha amiga aqui do lado. E eu fiquei 3 dias sem andar. Olha aí. Isso vai virar chacota ainda no TikTok ainda, tá? Entendi. E a gente deveria ter feito um vídeo ali pra, né, pra imaginar. ia monetizar, porque
Foi tenso. Foi drástico. Foi drástico. Gente, mas que isso? Tanto drástico que a minha mãe falou assim, ó. É que ela falou assim, eu quero, né? Tu tinha comentado da bunda e tal. Sim. Aí Não, específica. entendi. Especificamente de glúteos, Não, é bom né, que tu avisa, né? Porque daí eu já nem Não, marco daí- de treinar com ela. Não, daí a minha mãe, eu acho que se eu fosse você, nem iria trabalhar hoje. Porque eu não conseguia entrar no carro. Pra sair do carro. Mas, menina- treinar pesado. Mas ela falou, eu pego 200 no leg press. Aí eu falei, se ela pega 200, o glúteo é um músculo mais forte do nosso corpo. Sim. Então você vai pegar uma carguinha, né, referente a isso. Sim. Aí eu coloquei 100, não Aham. coloquei 200 também é muito, né, elevação do quadril. Misericórdia. E tal. Aí assim, não vai, é da tua mente. E ela fez 10 repetições ainda. Ótimo. Olha Mas, aí. mas daí eu fiquei assim, eu pensei que ia me dar eu não sei te dizer. Foi apocalíptico. Ó, mas deu resultado, senão tu cobra dela. Tô brincando. Deu? Deu Mas uma é. inchadinha. É Viu? Porque incha o glúteo, né? Sim, aham. Bora fazer agachamento, Olha, ó, Juliana. já vem fazer uma consulta com a Nutri lá, que ela é especialista na parte de hipertrofia também. que legal. Isso que é legal. Aham. E aí, por isso que eu também preciso. Temos que ir lá. Preciso. Aliás, eu e a Dayana estamos devendo visitas pra meia Ai, região. Meu pai. Pra meia região, mas nós vamos ter que ir lá na doutora, vamos conhecer a clínica, vamos lá tomar um café, vamos criar uma parceria. Isso mesmo. Vamos fazer uma avaliação. Eu quero muito, não, de verdade. Mas é interessante, tu sabe que eu sempre falo dessa questão de trabalho em equipe, né? Por que eu coloquei a Nutri e também uma terapeuta? Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, mas eu tô seguindo tudo certinho. E a parte emocional conta muito? Claro. Eu mesmo já tive questão de compulsão alimentar, que num mês eu engordei 7 quilos. E é questão de altos e baixos. E muitas vezes tu não precisa... Tu tem que ter, além do teu acompanhamento nutricional, além da atividade física, a parte emocional também precisa estar regrada, né? Então, essa questão, por isso que eu pensei, não, preciso... O pessoal troca o emocional com o espiritual. E às vezes não. Tem algumas crenças tuas tratadas, né, na tua família que você não conseguiu. Isso. E Deus capacita as pessoas Exato. pra te ajudar, Pra te ajudar. né? Então, assim, sim, a terapeuta, ela é capaz de te ajudar nessa questão, né? Ela trabalha, inclusive, com uma terapia nova de TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Acho que é assim. Ai, que se fala. legal. Então, é algo bem interessante, assim, Bem inovador. bem inovador, é algo bem legal mesmo. Ela é uma pessoa cristã também e engloba muito essa questão. E por isso que eu falei, não, vamos juntas, né, conseguir ajudar as pessoas, porque além da cura estética, a gente precisa ter essa cura emocional, né? Então, precisa ter uma experiência diferente, né? Então... Mas a cura da alma pra alcançar a cura física. Sim, e essa questão de academia e tudo mais, que antes a gente estava falando das enzimas, aí tem gente que fala assim, tá, então se eu preciso treinar e se eu preciso cuidar da alimentação, então não preciso fazer procedimento estético. Sim, o básico realmente, gente, é a alimentação e a atividade física. Tu vai conseguir chegar no resultado Mas que tu aí, quer como eu, só doutora, com... Eu treino muito, mas ainda tenho deficiência. Aham. Só precisava Um detalhe. Só um detalhezinho. Uhum. Então, o que eu sempre prezo? Sim, tu precisa ter o básico, que é a tua questão da alimentação e da atividade física, ponto. Agora, se, por exemplo, tu quer chegar mais rápido no resultado, a gente tem métodos hoje em dia que te auxiliam nisso. Mas o básico precisa ser feito, né? Então, Que é o não... que quase a metade da população não faz, né? Não, a gente quer o contrário, justamente por conta da vida corrida, muitas vezes. É muito mais fácil eu ir lá, aplicar uma injeção e eu continuo na minha vida corrida, faço um lanche, faço isso, eu não tenho. Eu vejo eu com meu filho pequeno, muitas vezes tem dia que a gente passa ali de lanche mesmo, né? Então... E a gente tem que se policiar, Se policiar. né? Uma coisa que eu realmente consegui fazer é não deixar de almoçar, porque às vezes eu não almoçava, ficava com o cliente dentro da loja, e daí saía 2 horas, 1h30, já não tinha mais o que almoçar, eu comia qualquer coisa. Então hoje eu criei meu hábito, não, eu vou... Nem que eu atendo depois ou marco outro dia, mas eu tenho que almoçar, eu tenho Sim. que ter aquele meu instante ali, né, pra almoçar. E agora eu tenho que realmente, claro, houveram várias questões no meio também
ali, né, do meu cotidiano, que também me fizeram afastar do exercício físico. Às Sim. vezes a gente tá vivenciando algumas questões na nossa vida que parece que te repreende, não deixa você fazer algo que você queira fazer muito, porque o exercício físico é uma coisa que eu gosto, né? Tem gente que vai lá fazer, mas eu já presenciei muito isso. Ui, eu tô aqui. Por obrigação. Mas eu odeio. Ai, que saco. Não, eu gosto realmente de fazer exercício físico, eu sempre fiz. Então eu tenho que realmente agora colocar isso como, né, uma meta, uma prioridade. Gravados. Isso aí, é importante. Gravar esse teu processo. Não, episódio do César, episódio da Rafa. Não, eu até fui depois das minhas promessas, eu fui e tal. Mas, por exemplo, assim, que nessa semana eu trabalhei a semana toda em Mafra, também. né? Não tive como ir. Lá tem, assim, é totalmente diferente daqui. Aqui a gente tem tudo muito na mão. As academias ficam abertas até as 23 horas, tem academia que funciona até a meia-noite. Lá parece que tem toque de recolher. E lá muitas vezes você não consegue, assim, ó, vou fazer uma aula experimental, vou pagar só para fazer hoje, entendeu? E assim, pra gente que é de fora é ruim também pegar, botar o teu tênis e andar numa cidade que você, não tem o hábito, eu né? viajo 15 anos, mas eu não conheço totalmente, não me sinto em casa como me sinto aqui, né? Então tem todos esses problemas, mas eu realmente quero voltar. Sim, é questão de adaptar, né? Sim, realmente, e não é fácil, né? Mas é realmente a mesma coisa na parte da estética. Eu sempre digo, gente, é o básico que funciona. Eu sou, agora eu vou falar uma coisinha que, né? Por ser biomédica e trabalhar na área de estética, mas eu sou preguiçosa de passar um monte de produto no meu rosto. Porque a rotina também, ainda mais com o Murilinho agora pequeno. Mas é um momento importante, só que pra mim eu sempre digo, gente, tem que ter o básico que funciona. Que é um filtro solar, passar talvez uma vitamina C e ok, né? Agora, claro, se tu tem, né, talvez a gente entrar com outro tratamento, se tu vai tratar algo específico, sei lá, pra um melasma, alguma coisa assim, aí ok. Mas pro nosso dia a dia, gente, a vitamina C e o filtro solar, que é o básico. Ô, né? Michele, e o peeling? Os peelings ajudam muito. Muito, Abrem, clareia, realmente Sim, rejuvenesce. Ele atinge até que camada da pele? A questão, por exemplo, geralmente o pessoal procura muito essa parte de peelings quando a pessoa tem melasma, né? Então, melasma é algo complicado, realmente. É algo que não tem cura, a gente tem que controlar. Isso, né? é o sol que realmente acelera esse processo? Também do melasma? são os melanócitos ali, né? Então acaba tendo um aumento desse depósito e aí a gente tem, é como se fosse algo autoimune, né? Então não tem entendi. uma cura pra isso. Rosácea também, né? Isso, então a gente tem como controlar, né? Então por isso que o protetor solar pra quem tem melasma tem que ser realmente o melhor amigo, né? Pra gente realmente evitar o sol. Claro que o sol realmente é muito saudável, a gente ter o nosso período ali no horário certo para ter a absorção correta, né? A fixação da vitamina D, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, mas cuidar com a exposição solar num período de, por exemplo, verãozão, a gente gosta, minha mãe adora ficar Quantas vezes eu ficava lá exposta? Sim. E isso, querendo ou não, acaba afetando bastante na saúde da nossa pele também, né? E o cigarro também afeta Muito. Eu vejo. É engraçado, eu tenho amigas que são gêmeas, uma é fumante, a outra não é. Nossa, uma diferença. Olha só. Uma diferença Incrível. gritante na pele. Gritante. Essa questão. O quanto. Gente, já deixando claro que eu não tenho nada contra quem fuma, mas assim, ó, acaba com a pele. Não tem, é prejudicial. Ponto. Não é nada muito saudável. Doce, né? Tu vê a pessoa que come muito doce, a pele dela fica bem. Sim, e querendo ou não, essa questão de doce, cigarro, são coisas que realmente viciam. Mas o doce, assim, é muito doce? Porque Então, né? eu não sou muito do doce. Mas Eu não sou muito do doce. Sim. Mas... A cara mais cansada fica, mas tu não é um doce, né, amiga? Não, eu não sou. É que assim, ó, eu não sou, como é que eu posso te dizer assim? Eu troco, se eu vou no aniversário. Eu sou formiga também. Não, eu troco o salgado pelo doce. Aham. Eu não sou muito fã de brigadeiro. Ah. Eu não sou muito. Aquelas pessoas que comem todo dia, assim, mas bastante, assim, barra. Eu. Essas coisas
Mas Porcaria mesmo. mas eu abro a barra de chocolate. Eu já cheguei, assim, comer uma barrinha de chocolate inteira. Ah, mas tem as Tem os períodos, eu ia dizer. É os tem os pico. dias que tá. Os pico, Que as os lombrigas pico. estão atacadas. É, mas eu não sou aquela formiga de padaria que tá todo dia lá comendo um doce. Tanto é que às vezes eu vou nos buffets, mas não como a sobremesa, porque eu não gosto muito. Eu sou Mas chata. até coca, amiga, no doce. Coca besteira. Meu, dá pra ver o rosto já. A minha irmã, sabe por que eu tenho um pouco de conhecimento que a minha irmã é esteticista? Sim. E ela muito assim, eu tinha muita acne, então eu tinha grau 3, então eu fiz vários tratamentos, tomei Ricotan. Estou Olha terminando só, meu processo de Ricotan, porque eu parei o anticoncepcional e voltou. Então, ela cuida sempre tem que usar esse tal protetor, faço todo certinho, passo o tônico com vitamina C, tudo bonitinho. Agora tá muito melhor, graças a Deus. E ela sempre fala, Dai, comida. Eu sei que o pessoal fala, não, tem nada a ver. Tá, não dá espinha, mas os poros ficam abertos. A expressão de cansaço, a pessoa, dá pra ver quando a pessoa não cuida. O corpo fica inflamado. Inflamado, E tu pode ver que realmente reflete na pele, tá? Ela tá pode, certíssima. né? Ela tá certíssima. Então, essa questão, por isso eu digo, gente, o básico, né? A gente, realmente, claro, hoje em dia nós temos acesso a essa parte de tratamentos estéticos, né? Que tem um valor mais alto, mas hoje em dia a gente tem formas de pagamento que facilitam, então realmente a gente tem acesso comparado antigamente, né? Não E tinha. aquelas pessoas que, basicamente, não fazem nada. Aí nasceu, né? Não passam protetor solar, vive no sol, vive comendo porcaria e tem aquele rosto maravilhoso. Não consigo entender, gente. Não sei. Deus tem seus. Porque o Essa aqui, organismo, pronto. a gente sabe que um organismo é muito diferente do outro. outro. Não, amiga, tu não tem nenhuma celulite. Olha só. Não, celulite eu não tenho, mas eu tenho É uma gordura característica, localizada. né? Aham. Mas, meu, isso daí. Mas tem cliente minha também que eu digo, não. Quando eu faço minha ficha de anamnese, peço idade, tudo, eu digo, calma aí. Genética é boa. Sim. Então, assim, Mas tudo a interfere. celulite é uma inflamação da pele também, né? Acaba interferindo totalmente a questão alimentar. Então, se o teu corpo tá inflamado, vai afetar em todos os quesitos, né? E a gente são perfis, né? Tem mulheres que acumulam gordura especificamente em alguns lugares, Aham. né? E tem mulheres que acumulam no corpo todo, que quando engorda o corpo todo, né? Eu já morro de raiva porque quando eu engordo, daí, tipo assim, você desce, faz aquela assim, ó, nhon, e desce. Mas são as É a características. curva do rio no meio, que daí acumula tudo ali e desce. Tipo, né? Isso. Aham. Nossa, que ótimo. Cada um realmente tem a sua característica, assim como tem pessoas que, gordurinha de papada, né? Tem pessoa que tem um acúmulo também, quando engorda também a papada. E não deixa de ser uma gordura localizada, né? Então, realmente cada um com as suas características, né? Então, tudo isso interfere. Que nem tu comentou, eu faço atividade física, cuido da alimentação e tem as danadinhas ali. Então, sim, é uma questão de entrar com algum tratamento. Então, tudo realmente tem que ser bem avaliado e indicado, É que é né? italiana e acumula tudo aqui nos quadril, na bunda. Viu? Como cada um dos biotipos, Sim, né? sim. E eu sei, é da minha genética. Mesmo eu cuidando. Claro, mas agora tá... Imagina se não cuidasse, né? Não, gente. Linda! Pelo amor de Deus, né, Daiana? A gente quando a gente entra na área assim, de musculação e tal, então também tem que cuidar dessa fanatismo assim, tem que Sim. ser perfeito, porque tu olha o atleta tá lá lindo e maravilhoso, mas ele não está todos os dias assim. Legal. Só que eu tenho que ter essa mente, assim, controlar bem. Mas a gente sempre se cobra. Acaba, né? sim, acaba. A questão, assim, de se cobrar um pouco, ok, né? Muitas vezes até é saudável, só que a gente tem que ver qual que é o limite, Isso. né? Do tipo, Só tirando o buraquinho. já tô feliz. Certo? E é bem Nossa, e esse assunto é um assunto, assim, para 4, 5 horas. Vai se deixar. As pessoas vêm aqui, a gente sempre comenta, né? Daí as pessoas quer vêm ficar. aqui e ficam nervosas, mas depois deixa ela... não, todo é mundo verdade. fala até... Até meia-noite. Né, Emerson? Até não querer mais, porque Olha, nós me temos... uma dúvida já é a hora. Porque nós temos conteúdo, né? As Sim. pessoas que geralmente vêm aqui têm bastante a nos ensinar. Nós aprendemos muito
com um podcast, né, Dai? E é muito legal, né? A gente ter pessoas assim com autoconhecimento. A gente não está bem no dia e a pessoa vai lá e começa a contar a vida dela e tudo que ela passou. E precisava receber essa mensagem, então é uma troca. É uma troca constante. Eu acredito. É bem legal. E assim, Michele, para nós finalizarmos, nós gostaríamos de ficar aqui até meia-noite falando de estética, de procedimento estético, de várias coisas, né? Sim. Nós gostaríamos que você deixasse uma frase inspiradora para os nossos seguidores aí, para as pessoas que a partir de hoje com certeza vão te seguir, né? O Connect Boss também aumenta o fluxo de seguidores, pessoas que realmente querem conhecer o trabalho das pessoas que vêm aqui com afinco, né? E a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma frase inspiradora que você realmente tem com você no teu dia a dia, né? Eu sempre gosto de frisar que eu tenho a minha, a Daiana tem a dela, todo mundo tem, mas assim, que te instiga, que te dá força, sim, para ter mais garra de correr atrás, de querer acontecer, de não desistir, porque a gente tem esses momentos, né? Tem. De, por exemplo, assim, nossa, hoje eu tô naquele dia que eu queria sumir do mapa. Né? Hoje eu não tô bem, essa semana não foi legal por algum motivo, mas nós temos que continuar a caminhada e nos mantermos de pé. Então, qual é a frase que você realmente coloca no teu dia a dia aí? Talvez não seja exatamente uma frase em si, mas para essa questão de empreendedorismo que eu coloquei na minha mente é realmente Deus como meu sócio. Ele sendo o sócio principal e eu junto dele. Então, assim, para tudo mesmo. Em todos os procedimentos que eu faço e em todos os detalhes da minha vida, eu coloco ele à frente de tudo. Então, antes de... Parece besteira, talvez para algumas pessoas parece bobeira, mas antes de eu fazer qualquer procedimento estético, eu sempre falo com Deus, porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa parar. Sim, a gente tem que ter um momento de oração específico, né? Onde a gente para tudo e se dedica para ter essa conversa com ele. Mas mentalmente eu sempre estou dizendo para Deus, guia a minha mão, guia o meu ser, que tu possas ser exaltado e eu diminuída, sabe? Então que tu se sobressaia e não eu, né? Então que a clínica que nós construímos agora, recente, seja para honra e glória dele, não para da Michele, né? Então, que seja para ele, que seja não somente para tratar a parte estética, mas que seja para realmente ajudar as pessoas, entende? Que sim, quando a gente está bem consigo mesmo nessa questão estética, a gente fica... eu sempre digo que uma mulher com autoestima em dia, ela produz mais, ela consegue trabalhar melhor, então as coisas fluem, né? Mas sempre ele em primeiro lugar em tudo mesmo. Então, não tem erro, sabe? Eu sou uma pessoa que sofre muito com ansiedade, então hoje eu já melhorei muito quanto a isso, mas existe um verso na Bíblia que fala que não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Porque realmente eu não sei exatamente as palavras exatas agora, mas quem nos sustenta é Deus. Então, eu realmente entrego a minha ansiedade, as minhas questões a ele, e eu continuo trabalhando, sim, mas eu coloco nas mãos dele, porque eu sei que ele vai me guiar e vai me mostrar o caminho que realmente eu devo seguir. Então, não precisa ter medo, não precisa ter medo de, se tu tens o sonho de investir, de empreender, coloca Deus como teu sócio, em primeiro lugar, e seja obediente ao que ele pede. Porque ele não pede por ser aquele pai ruim, não, isso, por amor que ele pede. Então, e as coisas serão acrescentadas no decorrer do tempo. Então, não precisa temer, e sim ter ele como teu melhor amigo e colocar ele à frente de tudo sempre. Sempre. Que legal. Então, fica mais um aprendizado aí, né, Daiana? Mais um conselho, né? Para nós e para todas as pessoas aí que nos assistem, né? Realmente nós temos que colocar Deus, e se nós até nesse presente momento não temos o hábito de fazer isso, nunca é tarde para começarmos a fazer.
né? Exatamente. Buscar essa conexão, essa aproximação com Ele. Nós sabemos o quanto está tudo muito difícil, né? Mas acredito que o difícil possa se tornar fácil também, se nós tivermos essa conexão toda com Ele, né? E realmente entregar nas mãos dele, com afinco, com fé, com devoção, porque não adianta também falar da boca para fora, né? Sim. Tem que ser Colocar de alma, coração, uma máscara, né? Tem que ter uma entrega, né? E a gente sempre usa aquela frase assim, que com Deus já é difícil, imagina sem, né, Michele? É verdade. Exatamente. E achei muito assim, lindo o que você falou, né? Muito A sua válido, história. muito valioso. Linda. A tua história é inspiradora realmente. Eu espero que o pouco que, né? O pouco que para nós foi muito, E sentimos, né, essa troca aqui, venha sentir realmente também, né, todos os inspire telespectadores. outras pessoas que por algum motivo não conseguem, né, dar início aí à sua caminhada. A gente sabe o quanto tudo é muito, né, estreito às vezes, mas o sol brilha para todo mundo. E a tua trajetória é maravilhosa. E se eu vai come... ser, e vai Amém. vai continuar sendo assim, ó, eu te desejo o melhor. Você Muito obrigada. é uma menina merecedora, Merecedora. né? Que eu acompanhei, assim, embora eu não convivi muito, porque cada um na sua correria do dia a dia, mas eu sempre te acompanhei, né? Tenho essa proximidade aí com a sua mãe. E eu espero que Deus te abençoe grandemente, Amém. que você realmente continue levando esse teu legado, né, para frente para as pessoas, que você realmente cresça dentro dos teus propósitos, né? É muito legal ter você aqui, foi muito Agradeço. importante você ter realmente frisado essas suas questões com Deus, isso é muito legal, né, Dayana? E fica aí para os nossos telespectadores, né, essa mensagem Sim. de amor, de carinho, de crença, de afeto, né? Sim. De intimidade com Com Deus, Deus. que é o que realmente nós temos que Viver o buscar. propósito, afinco, né? Porque todo mundo quer, eu, Dayana, nós temos o propósito aqui com o Connect Boss, né? Que nós abrimos esse espaço para trazer um alento realmente para o coração das pessoas, para que elas venham aqui e conte essa sua história inspiradora, Que todo mundo só vê o link, não vê os Sim. bastidores, É, o backstage da vida, a né? caminhada, né? Eu sempre Caminhada. brinco até nos meus stories, olha, quem vê palco não vê backstage, né? Aqui é tudo muito bonito, mas para que Sim. isso aconteça, tá aqui o Emerson, É né? verdade. Tá nós aqui, o Jonatas e a Jaque, que realmente são pessoas maravilhosas, que eu sempre quero agradecer por realmente ter cedido o espaço aqui para nós realmente realizarmos o nosso sonho, né, Dayana? Que legal. Deus abençoe grandemente Amém. a vida de vocês, né, Jonatas, Jaque, vocês são maravilhosos. E nós somos realmente regradas de pessoas, né, maravilhosas. Sim. E que você realmente com o teu negócio, nós aqui com o podcast, que seja uma chuva de bênção. Amém. Né? Porque nós temos propósitos que realmente é ajudar as pessoas de alguma forma. Sim. Eu sempre digo que quando você se doa para o outro, Deus faz no automático para você, Totalmente. né? É incrível. Então isso é nítido. É nítido. E se você às vezes quer realmente ajudar alguém, se você não consegue de um jeito, a gente sempre encontra de um outro. E foi com o Connect Boss que a gente realmente conseguiu, né, trazer toda essa representatividade, essa coisa tão expressiva de querer realmente colocar aqui de dentro para fora e ajudar. E com certeza, podem ter certeza que vocês ajudam muitas pessoas. Através da inspiração, E eu não realmente. queria chorar. E eu posso fazer. Posso pedir algo diferente pra gente finalizar, então? Pode. Posso pedir um momento de oração? Pode. Será que a gente consegue dar as mãos? Pode sim. Pertinho. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento tão especial. Essa oportunidade que tivemos aqui, essa conversa gostosa. E sim, Senhor, a gente pode sentir a Tua presença aqui no meio. Te agradecemos por isso, te agradecemos pelo dom da vida. E, Senhor, te peço que continues usando a Ju, a Dayana, como Tuas servas, e que realmente elas possam continuar nesse propósito lindo de ajudar pessoas. E permitir com que essas pessoas também tenham a oportunidade de compartilhar as suas histórias aqui,
Realmente, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos e te pedimos que Tu nos direcione e conduza a nossa vida e de todas as pessoas que acompanham essas meninas maravilhosas, que possam realmente sentir a Tua presença e que esse amor continue sendo espalhado cada vez mais para mais pessoas, Senhor. Te agradecemos muito por este momento. É isso que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E realmente, gente, eu agradeço muito, de verdade. Foi uma oportunidade incrível, incrível. Amei poder participar aqui com vocês e foi algo gostoso. A gente fica nervosa, ansiosa, mas realmente a gente esquece das câmeras e é uma conversa boa, sabe? E realmente continuem fazendo o que vocês fazem, porque isso é maravilhoso e vocês têm o dom de inspirar. Eu acompanho mais a Ju por conta de a gente estar conhecendo, mas eu tive o prazer de te conhecer hoje também. E eu vejo que, além de linda por fora, você tem um interno maravilhoso, um coração muito bonito. Então, que... Minha história. Então... Uma parte da minha perna também. Olha só. Onde nasceu um sonho, que eu também tenho uma loja online. Que incrível. E a gente vai vendo nos detalhes o agir de Deus, realmente. E continue inspirando as pessoas. Porque muitas vezes a gente realmente pensa, poxa, mas será? Eu muitas vezes no Instagram, tô começando nessa parte agora, eu digo, poxa, será que as pessoas vão achar que eu tô, sei lá, né, me achando? Mas não, gente. Pode sim ter pessoas que critiquem, mas muito mais pessoas que se inspiram. Sim. E continue nessa jornada. Sim, com certeza nós vamos continuar. Esse é o propósito. Realmente houve essas críticas, né? A vida não é só cores e flores. Mas eu sempre digo que o Deus que habita em mim é muito maior do que tudo isso, né? E com certeza eu quero continuar assim com o projeto, porque nós temos grandes outros projetos para levar para frente em relação às pessoas, né? Que envolvem realmente sonho, projeto, né? E realizações. Então, esse é o nosso propósito, na verdade. Que lindo. Tá? E já deu certo. Muito certo. Já deu. Ai, imagina. Gente, não tem mais o que falar, né? Foi a primeira vez que eu chorei aqui no Connect to Boss. Já passando para agradecer imensamente a vida de todos vocês, né? Quero realmente agradecer por todos vocês que estão com a gente, que se inscrevem no canal, que realmente acompanham, né? Eu e a Dayana aqui, o Connect to Boss. E esse canal não é ao vivo, né, Ju? Não, hoje não é ao vivo, mas sexta-feira vocês vão ter realmente oportunidade de assistir. Hoje foi muito, muito grandioso, tá? A gente sentiu muita presença de Deus aqui. Então, a gente tá bem emocionada mesmo, de verdade. E, gente, muito obrigada. Não tem mais nem o que eu falar, porque senão eu vou transbordar aqui. Queremos também pedir algo, gente. Pra quem não segue aí no canal, então segue e ativa o sininho para todas as notificações do canal. E comentem pro nosso engajamento para chegar para outras vidas que precisam ouvir essa história. Sim. A gente já ouviu relatos de pessoas de fora do Brasil que está escutando, que está sempre ao vivo conosco, não está ao vivo, mas tem algo a fazer de casa, coloca no nosso canal e escuta hoje, que hoje tem um recado muito especial para vocês. Gente, um beijo no coração de todos vocês, tá?